pergunta que certamente é feita desde que a humanidade existe. E o breve catecismo de Westminster a coloca da seguinte forma: qual é o fim supremo do homem? Você já pensou nisso? Qual é o objetivo, o propósito, a finalidade da sua existência? Para que você vive? Por que você vive? O catecismo responde da seguinte maneira: o fim supremo do homem é glorificar a Deus. Nós encontramos um texto bíblico que vai nessa linha, de onde essa resposta é tirada. Paulo diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Este texto se encontra em 1 Coríntios 10, 31. Nessa ocasião, Paulo estava escrevendo à igreja em Corinto, uma igreja complicada, uma igreja que não conseguia viver na centralidade do evangelho. Acabavam caindo num extremo ou no outro. E o que Paulo está abordando nesse trecho especificamente é sobre a comida e a consciência cristã. Mas o que Paulo realmente quer dizer, e o que ele quer mostrar para os coríntios, não é A ou B, mas que tudo deve ser feito e pode ser feito e precisa ser feito para a glória de Deus. Porque este é o propósito da vida humana, viver para a glória de Deus. Mas o que isso significa? Viver para a glória de Deus é buscar o engrandecimento de Deus em tudo o que nós fazemos. É agir não em nosso benefício, mas fazer tudo para o louvor de Deus, para que seu nome seja conhecido, para que seu nome seja exaltado. Nós glorificamos a Deus quando nós somos agradecidos a Ele por tudo que Ele nos tem dado. Nós glorificamos a Deus quando nós agimos em arrependimento, em obediência à sua santa lei. Nós glorificamos a Deus quando nós não trabalhamos apenas pelo nosso sustento, mas nós trabalhamos entendendo que isso é uma vocação divina e que nós podemos fazer isso para o próprio Deus. Em tudo que nós fazemos, nós podemos e devemos glorificar a Deus. É interessante notar que Paulo exemplifica este ensinamento com aquilo que é mais essencial e básico ao ser humano, que é o alimento. Ele diz que nós podemos e devemos comer e beber para a glória de Deus. Portanto, esse princípio deve ser aplicado a tudo mais em nossa vida. Há diversos outros textos na Escritura Sagrada que nos mostram isso. Um deles é Romanos 11:36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que versículo precioso escrito também pelo apóstolo Paulo. Nos mostra que tudo o que existe foi criado por Deus e para Deus. Este é o propósito da criação, glorificar a Deus eternamente. Pense da seguinte forma: a caneta existe com o propósito de escrever. É claro, nós podemos usar uma caneta para marcar a página de um livro, para furar um pedaço de papel ou para enfeitar uma mesa. Mas o propósito da caneta é o de escrever. E enquanto não usarmos a caneta para esse propósito, estaremos fazendo um mau uso da caneta, que não cumpre com o propósito que ela foi criada, desenhada. Nós fomos criados para a glória de Deus. Esse é o propósito. Essa é a finalidade da nossa criação, glorificar a Deus. E nós só cumprimos com esse propósito quando vivemos dessa forma. Vivendo de outra maneira, nós não cumprimos com o propósito da nossa existência. Comentando esse texto de Romanos, Calvino diz o seguinte: que Deus é a fonte de todas as coisas, visto que elas procedem dele, ele é o Criador. Ele é o agente por meio do qual todas as coisas subsistem e são direcionadas ao seu objetivo apropriado. Ele é o alvo final, para cuja glória todas as coisas contribuem. Portanto, façamos tudo para a glória de Deus.